Quem é Jesus? E você acredita nele? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Essas foram as palavras que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se você não acredita, não tem problema. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a comprovação, tanto bíblica como histórica, da existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Pai, abra nossos entendimentos e que o nosso coração esteja aberto a aceitar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, eu vi uma frase hoje de manhã no filme, achei muito interessante. Diz assim: o Senhor nos ama porque o seu amor não depende de nós. Por isso, Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Em João 6,38, Jesus disse: porque eu desci do céu. Bom, isso é uma coisa que nem todos podem dizer, né? Ou ele está dizendo a verdade ou é presunção. Eu prefiro acreditar que ele está dizendo a verdade, né? Então vamos ver aqui 61 profecias, ou pelo menos algumas dessas profecias, no Antigo Testamento, porque as pessoas dizem que a graça, que Jesus só veio no Novo Testamento, né? Mas vamos ver Jesus no Antigo Testamento. E o cumprimento dessas profecias nos livros do Novo Testamento. Isaías 40, versículo 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo a vereda do nosso Deus. E o cumprimento dessa profecia, Mateus 3, 1 a 3 diz assim: naqueles dias veio João Batista pregando no deserto, dizendo: a voz do que clama no deserto. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade vem então através de Jesus Cristo, porque Ele foi quem disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. A profecia de Isaías 7,14 diz assim: eis que uma virgem dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então provavelmente você vai dizer assim: mas Jesus não é a mesma coisa que Emanuel. Interessante é que os nomes na Bíblia, eles têm significado. Eles não são simplesmente um nome. Cada nome tem um significado. Exemplo, nomes que terminam com El. Todo nome que termina com El fala de Deus. Como, por exemplo, Miguel, aquele que é como Deus, né? E Emanuel significa Deus conosco. O nome transliterado grego, Yeshua, que significa Jesus, que nós conhecemos como Jesus, significa Jeová Salvador, ou Deus Salvador. Por isso, ele não pode ser comparado com um simples profeta. Ele não pode ser comparado com um simples profeta. E Jeová o Salvador, Deus o Salvador, é a mesma coisa de Deus conosco, na verdade, Emanuel. Lucas 1, 28 a 31 diz assim: entrando o anjo no lugar onde ele estava, disse: eis que em teu ventre conceberás e dar à luz a um filho, e pô-lo-á o nome de Jesus, Jeová, o Salvador, ou a mesma coisa de Deus conosco, né? A profecia de Miqueias 5,2 diz assim: tu, Belém Efrata, e Belém significa cesto de pão, de ti sairá o que será o rei de Israel. E Mateus 2,1 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes. Viu o cumprimento? Outra profecia: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, o verso 1 e 2. E lá em Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Está vendo? Cumprindo a profecia de Isaías. A outra profecia de Isaías 35, 5 e 6 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão e a língua dos mudos cantarão. Isaías 35, 5 e 6. E lá em Mateus 9, 35 diz assim: percorria Jesus em todas as aldeias, curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Cumpriu ou não cumpriu em Jesus? Salmo 78, versículo 2 diz assim: abrirei a minha boca em parábola e proporei enigmas da antiguidade. E o cumprimento, Mateus 13, versículo 34 diz assim: tudo isto disse o Senhor Jesus por parábolas. Que coisa maravilhosa. Zacarias 9, 9 diz assim: eis que o teu rei virá a ti,
justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Em Lucas 19:35 diz assim: trouxeram-no a Jesus e, lançando-o sobre um jumentinho, as suas vestimentas, puseram Jesus em cima. Salmo 41:9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. O cumprimento dessa profecia, Mateus 26, 49 e 50 diz assim: eu te saúdo, Rabi, e beijou-lhe. Porém ele disse: amigo, aqui viestes? A profecia que até a pessoa que o ia trair estava ali. Outra profecia: e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11, 13 e 14. Tomei então as 30 moedas de prata e arrojei-o no campo do oleiro, na casa do Senhor. Mateus 26, 14 e 15 assim: e eles pesaram as 30 moedas, e com o preço desse salário eles compraram o campo, sepultavam os estrangeiros. Mateus 27, do verso 5 até o 7. Outra profecia: ofereci as minhas costas aos que me feriram, as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, versículo 6. O cumprimento: Jesus passou 7 vezes pelo tribunal, lá em Cafás, Anás, Pilatos, Herodes, no tribunal à noite, nos oficiais romanos e de volta de novo a Pilatos. E em Mateus 26, versículo 67 diz assim: então cuspiram no seu rosto e deram-lhe punhadas e outros os esbofeteavam. Salmo 69, 4 diz assim: eles me aborrecem sem causa. E João 15, 25 diz assim: aborrece-me sem causa. Isaías 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E lá em Mateus 27, 12 diz assim: sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Outra profecia diz assim: quando me contemplam, movem a cabeça. Salmos 109, 25. E lá em Mateus 27, 39 diz assim: eis que os que passavam blasfemavam dele, balançando as suas cabeças, meneando as suas cabeças. Então todos os detalhes sobre a vida de Jesus e morte, tudo, foram preditos no Antigo Testamento. Salmo 22, 16 diz assim: transpassaram minhas mãos e os pés. Lucas 23 diz assim: e ali o crucificaram e feriram as mãos e os pés. Outra profecia: foi contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Mateus 27, 38 diz assim: Jesus foi crucificado entre 2 transgressores. Na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21. Deram-lhe a beber vinagre. Mateus 27, 34. Outra profecia: olharam para mim a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. Levou os pecados sobre si de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, 12. E lá em Lucas 23, versículo 34, dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que se fazem. Salmo 22, 18. Repartem sobre si as minhas vestes e lança sobre minha túnica sorte. João 19, 23 e 24 diz assim: os soldados jogavam sorte sobre a sua túnica. E você vê que eles partiram as vestes, mas a túnica não partiram, porque ela era um tipo, né, da justiça de Cristo, que não pode ser partida, é completa, né? Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Se houve essa mesma palavra em Mateus 27, 46. Traspassaram minhas mãos e os pés, Salmo 22, 16. Salmo 31, 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Lucas 23, 46 disse assim: e clamando Jesus em grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele lhes guarda de todos os seus ossos, para que nenhum deles se quebre. Salmo 34, 20. Tampouco nenhum deles se quebraram. João 19, 31 diz assim: por causa da chegada do sábado, pediu-se para quebrar as pernas, mas quando eles chegaram, Jesus já estava morto. Então, a forma do nascimento de Jesus, a maneira da sua morte, da sua traição, a sua vida, até mesmo o seu sofrimento, a maneira como ele ia ser crucificado, tudo foi predito na Bíblia. A sua ressurreição, até o lugar da sua sepultura, lá em Isaías 53, verso 9, que seria sepultado entre os ricos,
Mateus 27, 57 a 56 diz que José de Arimateia e Nicodemos pegaram ali e deram um túmulo dos ricos para ele, né? Você pode me perguntar assim, mas você só pode falar que nós temos provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo falando sobre a Bíblia. E na história? Há alguma outra comprovação de que Jesus tenha existido mesmo, que ele é o Cristo? Tem uma inscrição que foi encontrada recentemente, nos aproximadamente 2000 e pouco, essa inscrição está no Museu de Israel. Ela contém os nomes de Tibério César e Pôncio Pilatos. Um historiador romano chamado Tácito, no ano de 150 depois de Cristo, ele falando acerca da perseguição de Nero aos cristãos no ano 46, ele escreveu assim: Cristo, de quem seu nome é derivado, foi executado pelas mãos de Pôncio Pilato no reino de Tibério. Tem outra prova que também, Suetônio, que também foi um historiador romano no ano 120 depois de Cristo, ele escreveu: como os judeus estavam sempre fazendo distúrbios por instigação de Cristos, o imperador o expulsaram de Roma. Então, os judeus aqui, os romanos achavam que os cristãos eram uma seita judaica, por isso eles chamavam de judeus. Nós lemos também no Talmud, que é uma tradição judaica do século III, escrito assim: na véspera da Páscoa judaica, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Então, nós temos muitas provas bíblicas no Antigo, no Novo e nos escritos históricos dos historiadores romanos, até mesmo dos judeus, da existência de Cristo. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: você acredita em Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É Deus conosco, que veio aqui a esse mundo, morreu por cada um de nós, e que ao terceiro dia ressuscitou, ficou ainda aqui 40 dias na terra, depois subiu para o Pai, e hoje é o nosso único intercessor entre Deus e os homens, e que em breve voltará? Você acredita nisso? Que o Senhor nosso Deus nos ajude a nós fortalecermos a nossa fé e nos preparar para o breve retorno de Jesus Cristo, que é a nossa maior esperança, onde haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Fique com Deus, oremos. Pai, eu creio em Ti e acredito que muitas pessoas neste mundo acreditam que o Senhor é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, e que um dia voltará. Nós te esperamos, aguardamos com paciência a Tua vinda e te pedimos que continue conosco através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.